Olá, como é que vai? Tudo bem? Vamos em frente nos nossos contos fluminenses. Estou lendo um livro de Machado de Assis, Contos Fluminenses, onde ele, obviamente, traz muitos contos interessantes. Hoje, agora vou iniciar um conto novo chamado Frei Simão, Frei Simão. Vamos ver o que vai rolar. Relembrando que a obra do Machado de Assis, Contos Fluminenses, é uma obra que está na internet, portanto está em domínio público, e é essa que eu estou usando. Está aqui aberta na minha frente, em PDF, e eu não conheço essa obra ainda por inteiro, né? Tô fazendo a leitura junto com vocês e vou fazendo pontuações. Enfim, é uma leitura bastante vagarosa, mas bastante focada. Vamos lá então? Agora um novo conto, o capítulo primeiro, Frei Simão. Vamos lá. Frei Simão era um frade da ordem dos beneditinos. Muito bem, tinha. Quando morreu, 50 anos em aparência, mas na realidade 38. A gente já sabe que para o Machado de Assis 50 anos é velho, né? Por conta do outro conto. O cara aqui tinha 38, mas a aparência estava com 50, e o Frei Simão era um frade da ordem dos beneditinos. A causa dessa velhice prematura derivava da que o levou ao claustro na idade de 30 anos. Então ele foi para o claustro aos 30 anos e morreu aos 38 anos. E, tanto quanto se pode saber, por uns fragmentos de memória que ele deixou, a causa era justa. Era Frei Simão de caráter taciturno e desconfiado. Passava dias inteiros em sua cela, donde apenas saía na hora do refeitório e dos ofícios divinos. Não contava amizade alguma no convento, porque não era possível entreter com ele os preliminares que fundam e consolidam as afeições. Em um convento, onde a comunhão das almas deve ser mais pronta e mais profunda, Frei Simão parecia fugir à regra geral. Um dos noviços pôs-lhe a alcunha de urso, que ele ficou, mas só entre os noviços, bem entendido. Os frades professos, esses, apesar do desgosto que o gênio solitário de Frei Simão lhes inspirava, sentiam por ele certo respeito e veneração. Um dia, anuncia-se que Frei Simão adoecera gravemente. Chamaram seus socorros e prestaram ao enfermo todos os cuidados necessários. A moléstia era mortal. Depois de 5 dias, Frei Simão expirou. Durante esses 5 dias de moléstia, a cela de Frei Simão esteve cheia de frades. Frei Simão não disse uma palavra durante esses 5 dias. Só no último, quando se aproximava o minuto fatal, sentou-se no leito, fez chamar para perto o abade e disse-lhe ao ouvido com voz sufocada e em tom bem estranho: morro odiando a humanidade. O abade recuou até a parede ao ouvir essas palavras e no tom que foram ditas. Quanto a Frei Simão, caiu sobre o travesseiro e passou para a eternidade. Depois de feitas ao irmão finado as honras que se lhe deviam, a comunidade perguntou ao seu chefe que palavras ouvira tão sinistras que o assustaram. O abade referiu-as persignando-se, mas os frades não viram nessas palavras senão um segredo do passado, sem dúvida importante, mas não tal que pudesse lançar o terror no espírito do abade. Este explicou-lhes a ideia que tivera quando ouviu a palavra de Frei Simão no tom em que foram ditas e acompanhadas do olhar com que o fulminou. Acreditara que Frei Simão estivesse doido, mas ainda que estivesse entrado já doido para a ordem. Ainda que tivesse entrado já doido para a ordem. Os hábitos da solidão e taciturnidade a que se votara o frade pareciam sintomas de uma alienação mental de caráter brando e pacífico. Mas durante 8 anos parecia impossível aos frades que Frei Simão não tivesse um dia revelado de modo positivo a sua loucura. Objetaram isso ao abade, mas ele persistia na sua crença. Entretanto, procedeu-se ao inventário dos objetos que pertenciam ao finado
e entre eles achou-se um rolo de papéis convenientemente enlaçados com este rótulo: Memórias que há de escrever Frei Simão de Santa Águeda, frade beneditino. Este rolo de papéis foi um grande achado para a comunidade curiosa. Iam finalmente penetrar alguma coisa no véu misterioso que envolvia o passado de Frei Simão e talvez confirmar as suspeitas do abade. O rolo foi aberto e lido para todos. Eram, pela maior parte, fragmentos incompletos, apontamentos truncados e notas insuficientes. Mas de tudo junto pôde-se colher que realmente Frei Simão estivera louco durante certo tempo. O autor desta narrativa despreza qualquer parte das memórias que não tiver absolutamente importância, mas procura aproveitar a que for menos inútil ou menos obscura. Interessante, interessante. Vamos lá, vou adiantar um pouco, já começar o capítulo 2. O capítulo 1 foi rapidinho. Estamos falando do Frei Simão, que loucuraiada é essa aí? Capítulo 2. As notas de Frei Simão nada dizem do lugar do seu nascimento, nem do nome de seus pais. O que se pôde saber de seus princípios é que, tendo concluído os estudos preparatórios, não pôde seguir a carreira das letras como desejava e foi obrigado a entrar como guarda-livros na casa comercial de seu pai. Morava então em casa de seu pai uma prima de Simão, órfã de pai e mãe que haviam, por morte, deixado ao pai de Simão o cuidado de a educarem e manterem. Parece que os cabedais deste deram para isso. Quanto ao pai da minha órfã, sendo rico, perdera tudo no jogo e nos azares do comércio, ficando reduzido à última miséria. A órfã, chamada Helena, era bela, meiga e extremamente boa. Simão, que se educara com ela e juntamente vivia debaixo do mesmo teto, não pôde resistir às elevadas qualidades e à beleza de sua prima. Amaram-se. Em seus sonhos de futuro, contavam ambos o casamento, coisa que parecia mais natural do mundo para corações amantes. Não tardou muito que os pais de Simão descobrissem o amor dos dois. Ora, é dizer isso, apesar de não haver declaração formal disso nos apontamentos do frade, é preciso dizer que os referidos pais eram de um egoísmo descomunal. Davam de boa vontade o pão da subsistência a Helena, mas lá casar o filho com a pobre órfã é que não podiam consentir. Tinham posto a mira em uma herdeira rica e dispunham de si para si que o rapaz se casaria com ela, com essa herdeira. Então os pais aqui ajeitando casamento do nosso amigo Simão com uma outra pessoa de posses. Uma tarde, voltando, como se estivesse o rapaz a adiantar a escrituração do livro mestre, entrou no escritório o pai com ar grave e risonho ao mesmo tempo e disse ao filho que largasse o trabalho e o ouvisse. O rapaz obedeceu e o pai falou assim: Ó, vais partir para a província de reticências. Preciso mandar umas cartas ao meu correspondente, o Amaral, e como sejam elas de grande importância, não quero confiá-las ao nosso desleixado correio. Então queres ir no vapor ou preferes o nosso brigue? Quer dizer, você vai levar a carta para o nosso parceiro comercial na tal lugar, província de tal. Como é que você quer ir? Quer ir de navio? Quer ir de... Como é que vai? Essa pergunta era feita com grande tino. Obrigado a responder-lhe, o velho comerciante não dera lugar que seu filho apresentasse objeções. O rapaz enfiou, abaixou os olhos e respondeu: Vou onde meu pai quiser. O pai agradeceu mentalmente a submissão do filho, que lhe poupava o dinheiro da passagem no vapor, e foi muito contente dar parte à mulher de que o rapaz não fizera objeção nenhuma. Nesta noite, os dois amantes tiveram a ocasião de encontrar-se a sós na sala de jantar. Simão e a prima. Simão contou a Helena o que se passara, choraram juntos,
algumas lágrimas furtivas e ficaram na esperança de que a viagem fosse de um mês, quando muito. À mesa do chá, o pai de Simão conversou sobre a viagem do rapaz, que devia ser de poucos dias, e isso reanimou a esperança dos dois amantes. O resto da noite passou-se em conselhos da parte do velho ao filho sobre a maneira de portar-se na casa do correspondente. Às 10 horas, como de costumes, todos se recolheram aos aposentos. Os dias foram passando e acabaram passando depressa. Finalmente raiou aquele em que devia partir o brigue. Helena saiu de seu quarto com os olhos vermelhos de chorar. Interrogada bruscamente pela tia, disse que era uma inflamação adquirida pelo muito que lera na noite anterior. A tia prescreveu-lhe abstenção da leitura e banhos de água de malvas. Quanto ao tio, tendo chamado Simão, entregou-lhe uma carta para o correspondente e abraçou-o. A mala e um criado estavam prontos. A despedida foi triste. Os dois pais sempre choraram alguma coisa, a rapariga muito. Quanto a Simão, levava os olhos secos e ardentes. Era refratário às lágrimas, por isso mesmo padecia mais. O brigue partiu, Simão, enquanto pôde ver terra, não se retirou de cima. Quando finalmente se fecharam de todas as paredes do cárcere que anda, na frase pitoresca de Ribeirolles, Simão desceu ao seu camarote, triste, com o coração apertado. Havia como um pressentimento que lhe dizia interiormente ser impossível tornar a ver sua prima. Parecia que ia para um degredo. Chegando ao lugar do seu destino, procurou Simão, o correspondente de seu pai, e entregou-lhe a carta. O senhor Amaral leu a carta, fitou o rapaz e, depois de algum silêncio, disse-lhe, volvendo a carta: Bem, agora é preciso esperar que eu cumpra esta ordem de seu pai. Entretanto, venha morar para minha casa. Quando poderei voltar? Perguntou Simão. Em poucos dias, salvo se as coisas se complicarem. Este salvo, na boca de Amaral, como incidente, era a oração principal. A carta do pai de Simão versava assim: olha a carta que o pai do Simão mandou para o correspondente dele lá, o comercial, tem a ver com o filho, dizendo: meu caro Amaral, motivos ponderosos me obrigam a mandar meu filho desta cidade. Retenha-o por lá como puder. O pretexto da viagem é ter eu necessidade de ultimar alguns negócios com você, o que dirá o pequeno, fazendo-lhe sempre querer que a demora é pouca nenhuma. Você que teve na sua adolescência a triste ideia de engendrar romances, vá inventando circunstâncias e ocorrências imprevistas, de modo que o rapaz não me torne cá antes de segunda ordem. Sou, como sempre, etc. E terminou o segundo capítulo. Essa é a carta do pai do Simão. É tirá-lo de casa para ficar lá numa outra cidade, numa outra província, até que o pai se reorganizasse em relação ao namoro que ele não queria que o filho tivesse com a prima pobre que estava em casa. Porque os pais imaginavam casá-lo com uma mulher rica e de posses. Vamos ver para onde irá, não é, minha gente, este romance. Vou ler mais um pouquinho, vamos ver o que a gente consegue. Capítulo 3, vamos lá. Passaram-se dias e dias e nada de chegar o momento de voltar à casa paterna. O ex-romancista era, na verdade, fértil e não se cansava de inventar pretextos que deixavam convencido o rapaz. Mentiraiada que o outro estava dizendo, né, para segurá-lo por ali. Entretanto, como o espírito dos amantes não é menos engenhoso que o dos romancistas, Simão e Helena acharam meio de se escreverem, e desse modo podiam consolar-se da ausência com a presença das letras e do papel. Bem diz Heloísa que a arte de escrever foi inventada por algum amante separada do seu amante. Nessas cartas juravam-se os dois a sua eterna fidelidade.
No fim de 2 meses de espera baldada e de ativa correspondência, a tia de Helena surpreendeu uma carta de Simão. Pegou no flagra, a tia, a mãe do Simão, pegou no flagra uma carta dele para a menina, para a prima. Era já a 20ª, creio eu, 20ª carta. Houve grande temporal em casa. O tio, que estava no escritório, saiu precipitadamente e tomou conhecimento do negócio, da correspondência entre os dois. O resultado foi proscrever de casa tinta, papel e penas e tudo mais, e instituir vigilância rigorosa sobre a infeliz rapariga. Como é que você vai escrever? Tiraram dela os papéis, as penas, as tintas e ficar de olho na moça. Pois bem, começaram, pois, a escassear as cartas ao pobre deportado. Inquiriu a causa disto em cartas choradas e compridas, mas como o rigor fiscal da casa de seu pai adquirira proporções descomunais, acontecia que todas as cartas de Simão iam parar às mãos do velho, que depois de apreciar o estilo amoroso de seu filho, fazia queimar as ardentes epístolas, lia, jogava no fogo. Isso o pai. Passaram-se dias e meses. Carta de Helena nenhuma. O correspondente ia esgotando a veia inventador e já não sabia como reter finalmente o rapaz. Então o cara lá já não sabia mais como segurar o moço. Chegou uma carta a Simão. Era a letra do pai. Só diferenciava das outras que recebia do velho em ser esta mais longa, muito mais longa. O rapaz abriu a carta e leu trêmulo e pálido. Contava nesta carta um honrado comerciante que a Helena, lá a boa rapariga que ele destinava a ser sua filha casando-se com Simão, a boa Helena tinha morrido. Né? O velho copiara alguns dos últimos necrológicos que vira nos jornais e ia juntar algumas consolações de casa. A última consolação foi dizer-lhe que embarcasse e fosse ter com ele. Ou recebeu a carta do pai dizendo: a sua amada, aquela que você trocava cartas, acabou-se, morreu. Por isso, volte para casa. O período final da carta, aquele que o pai havia mandado, dizia assim: assim como assim não se realizam os meus negócios, não te pude casar com Helena, visto que Deus a levou. Mas volta, filho, vem. Poderás consolar-te casando com outra, a filha do conselheiro fulano lá. Essa moça feita é um bom partido, não te desalentes, lembra-te de mim. O pai de Simão não conhecia bem o amor do filho, nem era grande águia para avaliá-lo, ainda que o conhecesse. Dores tais não se consolam com uma carta nem com um casamento. Era melhor mandá-lo chamar e depois preparar-lhe a notícia. Mas dada assim friamente em uma carta era expor o rapaz a uma morte certa. Ficou Simão vivo em corpo e morto naturalmente, moralmente. Isto é, ficou Simão vivo em corpo e morto moralmente. Tão morto que por sua própria ideia foi dali procurar uma sepultura. Era melhor dar aqui alguns dos papéis escritos por Simão relativamente ao que sofreu depois da carta. Mas há muitas falhas, e eu não quero corrigir a exposição ingênua e sincera do frade. A sepultura que Simão escolheu foi um convento. Respondeu ao pai que agradecia a filha do conselheiro, mas que aquele dia em diante pertencia ao serviço de Deus. O pai ficou maravilhado, nunca suspeitou que o filho pudesse vir a ter semelhante resolução. Escreveu às pressas para ver se o desviava da ideia. Não pôde conseguir. Quanto ao correspondente, para quem tudo se embrulhava cada vez mais, deixou o rapaz seguir para o claustro, disposto a não figurar em um negócio do qual nada realmente sabia. Então, morreu a amada dele lá, e ele pensou: não vou casar com ninguém, eu vou ser frade, enfim, vou para um convento. Vamos lá, capítulo 4, vamos lá, vamos terminar. Frei Simão de Santa Águeda foi obrigado a ir à província natal numa missão religiosa. Tempos depois dos fatos que acabo de narrar, preparou-se e embarcou. Então Frei Simão foi para casa, já como frei, foi lá
para a província natal. A missão não era na capital, mas no interior. Entrando na capital, pareceu-lhe dever ir visitar seus pais. Estavam mudados física e moralmente. Era com certeza a dor e o remorso de terem precipitado seu filho à resolução que tomou. Tinham vendido a casa comercial e viviam de suas rendas. Receberam o filho com alvoroço e verdadeiro amor. Depois das lágrimas e das consolações, vieram ao fim da viagem de Simão. Aqui vens tu, meu filho, quer dizer, o que você veio fazer para cá, para essas paragens? Veio numa missão religiosa, enfim, o que rolou? Ele disse, venho cumprir uma missão do sacerdócio que abracei, venho pregar para que o rebanho do Senhor não se arrede nunca do bom caminho. Aqui na capital? Não, no interior, começo pela vila de... falou o nome. Os dois velhos se estremeceram. Mas Simão nada viu. No dia seguinte partiu Simão, não sem algumas instâncias de seus pais para que ficasse. Notaram eles que o seu filho nem de leve tocara em Helena, não falou em Helena absolutamente nada, muito tranquilo. Também eles não quiseram magoá-lo falando em tal assunto. Daí a dias, na vila de que falara Frei Simão, era um alvoroço para ouvir as prédicas do missionário. A bela igreja do lugar estava atopetada de povo. À hora anunciada, Frei Simão subiu ao púlpito e começou o discurso religioso. Metade do povo saiu aborrecido no meio do sermão. A razão era simples. Avezado a pintura viva dos caldeirões de Pedro Botelho e outros pedacinhos de ouro da maioria dos pregadores, o povo não podia ouvir com prazer a linguagem simples, branda, persuasiva, a que serviam de modelo as conferências do fundador da nossa religião. O jeito como ele pregava, né? O pregador estava a terminar quando entrou apressadamente na igreja um par, marido e mulher. Ele, honrado lavrador, meio remediado com o sítio que possuía, e a boa vontade de trabalhar. Ela, senhora estimada por suas virtudes, mas de uma melancolia invencível. Depois de tomarem água benta, colocam-se ambos em lugar onde pudessem ver facilmente o pregador. Ouviu-se então um grito e todos correram para a recém-chegada que acabava de desmaiar. Frei Simão teve de parar o seu discurso quando se punha termo ao incidente, mas por uma aberta que a turba deixava, pôde ver o rosto da desmaiada. Era Helena. No manuscrito do frade há uma série de reticências dispostas em 8 linhas. 8 linhas de reticências. Ele próprio não sabe o que se passou, mas o que se passou foi que, mal conhecer Helena, continuou o frade, o discurso era então outra coisa, era um discurso sem nexo, sem assunto, um verdadeiro delírio. A consternação foi geral, quer dizer, a partir daquele momento, acabou, confundiu tudo. Agora, capítulo 5, vamos lá. O delírio do Frei Simão durou alguns dias. Graças aos cuidados pôde melhorar e pareceu a todos que estava bom, menos ao médico, que queria continuar a cura. Mas o frade disse positivamente que se retirava ao convento e não houve forças suficientes que o detivessem. Quer dizer, voltava para o convento. O leitor compreende naturalmente que o casamento de Helena fora obrigado pelos tios. A pobre senhora não resistiu à comoção. 2 meses depois morreu, deixando inconsolável o marido que a amava com veras, quer dizer, de verdade. Frei Simão, recolhido ao convento, tornou-se mais solitário e taciturno. Restava-lhe ainda um pouco da alienação. Já conhecemos o acontecimento de sua morte e a impressão que ele causara ao abade. A cela de Frei Simão de Santa Águeda esteve muito tempo religiosamente fechada. Só se abriu algum tempo depois para dar entrada a um velho secular que, por esmola, alcançou do abade acabar seus dias na convivência dos médicos da alma. Era o pai de Simão. A mãe tinha morrido. Foi crença, nos últimos anos
de vida deste velho que ele não estava menos doido que Frei Simão de Santa Águeda. Fim. Interessante, interessante. E é interessante que tudo gira em torno, né, ou a maioria dos contos, se você observar, desses contos fluminenses, em torno de amor, em torno da afeição, do amor não correspondido, do amor difícil, né? Esse é o tema. E aqui termina o livro Contos Fluminenses. Valeu? Adorei ler esse livro inteiro com você por aí. Está tudo catalogado, o livro inteiro está catalogado aqui, tudo numerado para não se perder. E é isto. Acabamos Contos Fluminenses. Deixe seu recado, deixe seu like também, inscreva-se no nosso canal. Mas deixe seu recado no sentido de dizer, oh, gostei, não gostei, o que você achou do livro. Deixe seu recado. Em breve eu voltarei com outro livro que ainda não sei qual, eu tenho alguns aqui para escolher, mas em breve voltarei com um novo livro para a gente continuar a nossa leitura. Valeu? Ufa, é isso. Um abraço, muito obrigado, até mais.